Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Liamar, tá? Estou aqui como prometi fazer um vídeo para vocês. É a primeira vez que eu faço um vídeo. Eu nunca fiz vídeo. Eu fui professora pessoalmente, mas vídeos assim não, tá? Então eu vou fazer a medida do possível para mostrar para vocês como fazer certinho a flor girassol, como todos, a maioria me pediram, tá? Vou fazer essa flor aqui, a flor girassol grande, tá? Essa aqui é a da grande, tem a média e tem a pequena. Hoje eu só vou mostrar para vocês como frisar, como fazer esse miolo, como fazer as folhas, tá? Porque esse vídeo eu vou ter que dividir em dois vídeos, porque não vai dar para mim ensinar tudo num vídeo só, porque vai ficar muito grande o vídeo, porque ele é todo trabalhado à mão esse aqui. A única coisa que às vezes, se vocês quiserem, é frisar a folha, mas o resto é tudo na mão, tá? Então, eu vou ensinar passo a passo disso aqui todinho, primeiro da folha, de como fazer os moldes, tudo. Daí, no próximo vídeo, eu vou ensinar a fazer o botão e o aranjo, tá? Ok? Qualquer dúvida, vocês podem entrar no meu Face, lá no inbox, vocês procuram pelo Liamar P. Pozanski, tá? Liamar P. Pozanski. Aí entra em box e pergunta o que vocês quiserem perguntar, tá? Então eu já peço desculpa desde já se o vídeo não ficar perfeito, porque eu tô esperando um apoio de vídeo para filmar, mas ainda não chegou. Então eu tô filmando do meu celular e às vezes pode dar uma travada ou parar de repente, tá? Então eu vou dando sequência. Conforme a coisa, eu vou seguir adiante, tá? Então vamos à lista dos materiais, para não ficar muito longo o vídeo, ok? Eu vou baixar a câmera agora para minha mesa, para vocês ficarem olhando bem como eu vou fazer, tá? Esse é o meu apoio, meu ateliê, eu tô aqui no meu ateliê, tá? Em primeiro lugar, o que a gente vai fazer? Tesoura, palito de laranjeira ou de unha. Esse aqui eu tô usando que é de unha, que eu sou cabeleireira e manicure, então eu tenho de unha. Alicate de ponta e que corte também, né? Ou só que corte, ou só que, como esse aqui que eu tenho, ele só corta, né? Esse aqui que eu, ó, ele só corta. E esse tem as duas funções, tanto como tem a ponta, como ele corta aqui, né? Então, esses são as ferramentas que nós vamos usar. Arame encapado verde, para botar na folha. Arame, os arames, é o seguinte, o arame 14, que nós usamos normalmente para fazer as flores, não dá. Se vocês não tiverem outro arame, seria esse daqui, que aqui na minha cidade eles dizem que é o arame 18. Talvez em outros lugares seja um pouco menor ou um pouco maior o número que eles falam, porque dizem que aqui a numeração, quanto mais baixo, mais grosso. Depende de cidade, quanto mais alto, mais grosso. Então, vocês vê um pouquinho mais grosso do que esse aqui, ó. Vê que ele é bem diferente do 14, tá? Então, tem que ser esse arame aqui, não esse, tá? Tem que ser esse mais grossinho aqui. Por quê? Porque a flor girassol, ela é uma flor um pouco pesada. Que ela vai, o miolo dela todo trabalhado, né? Então, é uma flor pesada, então ela precisa ter uma sustentação melhor. Então, tem que ser um arame um pouquinho mais grosso do que o 14. Se vocês não tivessem esse aqui, quiserem usar o 14, então tem que usar 2 arame 14. O comprimento, vocês é que vão decidir, tá? Porque depende do tamanho que vocês querem, o comprimento do vaso, do tamanho da folha, do flor, tanto faz. Então, o comprimento é vocês que vão decidir. Eu aqui já cheguei a fazer para arranjos de sala, que eles querem vaso para vasos grandes, até com 50, 60 centímetros de comprimento, tá? Então, eu vou usar um menor agora, para não atrapalhar muito na hora da montagem, tá? Só para poder mostrar para vocês, passo a passo certinho, como montar. Entenderam? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Aí, eu usei essa ferramentazinha aqui para ajudar na colagem, tá? Para não colar os dedos da gente, cola instantânea, tá? Cola instantânea.
E tintas. Tintas eu vou usar da Acrylex de tecido, tá? Esse aqui é o verde oliva, que é o mais usado para todos. Como se diz, todos os artesãos usam a maioria esse daqui, tá? E eu vou usar para pintar as pétalas o cenoura ou laranja, tá? Também laranja ou vermelho fogo. Só que tem que o vermelho fogo, ele é muito forte, muito coisa. Então tem que cuidar na hora de espalhar. Se vocês não querem que fique muito forte, não use esse. Então use mais o cenoura. O cenoura é o mais indicado, tá? Fita floral verde. Eu tenho essa clara, mas eu não gosto dessa clara. Eu gosto mais escura. Só que aqui na minha cidade tá muito difícil de eu encontrar o mais escuro. Eu prefiro o mais escuro, tá? Ou se não, vocês podem botar um marrom também. Tesouro. A EVA para fazer o miolo tem que ser um marrom claro e um marrom escuro. Vocês vão cortar 4 tirinhas, vamos supor, desse tamanho, de 3 por 40 centímetros, tá? Por que de 3 por 40 centímetros? Porque não pode ficar aqui, ele não pode passar de 1 centímetro o miolo, porque senão ele não tem, ele vai ficar muito grande, daí vai tampar muitas folhas. Então eu cortei 2 tiras do EVA mais claro e 2 tiras do EVA mais escuro, tá? E daí, para sépalas, ó, aqui, gente, depois eu passo o molde para vocês no meu Face. É o molde da sépala. Essa é a sépala que vai debaixo da flor e do botão, tá? Essa é do girassol que eu estou usando. Tanto pode ser feito no frisador como manualmente. Eu vou explicar para vocês depois como. Então, o verde, tá vendo que esse verde aqui, ele é claro. Então, eu tingi para ficar mais escuro, tá? Então, nós vamos tingir ele depois. Para folha, é a mesma coisa. A folha de girassol que eu uso é essa daqui. Então, eu uso uma ou duas para cada caule, cada flor, tá? E essa é uma para cada flor, tá? Uma, duas, tá? Essa aqui é a pétala do girassol, tá? Essa é a pétala do girassol. Ele tem 8 pontas. Então, não tem frisador de 8 pontos, que eu conheço. Não tem, só de 5 pontos. Então, é por isso que eu fiz tudo manualmente. Desse jeitinho que eu fiz ali, que vocês olharam. Então, ele fica bastante diferente por causa disso. Ele tem bastante pétalazinha, ele dá um melhor resultado pra gente. Que pode fazer bem grande ou médio. Ele fica um resultado muito bom, tá? Para cada flor, vai 3 dessa. Eu coloco só 3, eu não coloco mais do que 3, tá? Só 3 dessas aqui. E a sépala, essa sépala aqui, eu vou cortar 2 pro botão pequeno e 4 pro botão grande. Quem quiser fazer o botão um pouco mais aberto, então tem que usar 4. Quem quiser o botão um pouquinho mais fechado, tem que usar 2. O miolo é conforme, depois eu vou explicar para vocês, o miolo é o mesmo jeito do que eu vou fazer os outros, só que não precisa amassar. Mas ele tem que ser feito mais pequeno, só para dar a sustentação da cepa, ok? Então, vamos lá. Um molde que eu mandar pelo Face, vocês tiram, recortam e botam num papelão como esse aqui, ó, tipo uma cartolina mais forte, para poder ficar mais forte na hora de riscar a folha, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela sépala. Aqui, ó. Coloca a sépala aqui, né, em cima do EVA, se você estiver entendendo, tá? Ó, acho que vocês estão conseguindo visualizar, né? A sépala em cima do EVA. Quem é iniciante, então, preste bem atenção nesse detalhe. Quem não é, já sabe como fazer. Vocês vão riscar esse aqui todinho com palito, tá? Porque com caneta, coisa assim, fica a marca. Daí, se vocês errar o corte, vai aparecer a marca da caneta. Ó, eu já risquei isso aqui. Não sei se dá pra ver, né? Cortar. Então, eu vou cortar essa sépala, só essa sépala aqui, para mostrar como se corta o EVA. Quem é iniciante, preste bem atenção, tá? Então, ó,
pega a tesoura e só leva e vira o EVA. A tesoura fica no mesmo lugar, tá? Você está dando para olhar? É que a minha câmera não tá com uma posição muito boa, eu sei disso. Mas eu vou fazer o melhor possível, ó. Então, eu só viro o EVA. Então, eu vou cortando, ó. Não mastigo, abro e fecho só a tesoura, tá? Ó, só abro e fecho a tesoura. Só viro o EVA, tá? Ok? Então, é desse jeitinho que a gente vai cortar todas as peças que nós vamos montar o girassol, tá? Menos o miolo, claro, o miolo é diferente. Então, aqui está a sépala que nós vamos fazer um botão, tá? Esse é para fazer o botão. Então, esse depois eu vou ensinar como fazer ele. Se vocês quiserem, pode dar esse picotezinho aqui, ó, no meio de cada flor, assim, ó, dessa sépala, para ficar mais fininha, tá? Aí ela vai ficar mais fechadinha. No meu caso, eu fiz umas ali, eu não picotei, elas ficaram mais abertas. Então, é assim, ó, tá? Vocês cortam, cada merece, vocês cortam, ó, tá? Que na hora de esquentar, ele vai modelar sozinho, já vai ficar viradinho certinho para fazer o miolo, tá? O botão, tá? Desculpa, é o botão, não o miolo. Eu tenho umas aqui já pronta, ó. Só que eu não cortei no meio, então ele ficou diferente, tá? Mas é nesse maneira aqui. Esse não precisa ter pintura, não precisa ter nada, tá? O girassol é a mesma coisa. Você vai ali, coloca o molde em cima do EVA, risca com palito, tá? Risca com palito e corte. Corto da mesma maneira que cortei a sépala, tá? Ó, tá riscadinho, você está dando pra ver, ó, tá? Então, vocês vão cortar toda essa parte aqui. A sépala, a mesma coisa, vocês vão pegar um verde. Eu gosto muito de usar esse verde folha, tá? Esse verde folha, eu adoro esse aqui porque eu posso mudar, se eu quiser, qualquer cor. Posso envelhecer, posso botar uma cor um pouco mais escura ou um pouco mais clara. Já esses aqui, esse aqui também dá, tá? Só que ele não fica no mesmo tom desse aqui não, ele fica bem diferente. Mas como aqui na minha cidade tá em falta, eu tô usando esse mais claro, que daí eu posso tingir do gosto que eu quiser, do gosto que a gente quiser, tá? Então, é a mesma coisa, vocês vão apoiar o molde ali, ó, como eu disse, eu colei no papelão, né? Então, ele fica mais firme, não fica aquela coisa mole, tá? Então, bota aqui a mesma coisa, riscar, né? Todinho aqui. Aí, ó, aqui eu já risquei, tá? Então, para adiantar o vídeo, para não ficar muito longo, tá? A sépala, ela dá para a sépala da flor, ela dá tanto para frisar como fazer manualmente. A folha, a mesma coisa. Eu vou ensinar das duas maneiras, tá? Para quem quiser, porque quem não tem frisador, essa flor do girassol dá para fazer tudo manualmente, tá? Então, eu vou ensinar das duas maneiras. Essa é a folha, então é a mesma coisa, vocês vão pegar um verde que vocês desejar. Quem quiser esse mais claro para tingir, porque daí vai ter que tingir, tá? Com tinta de tecido verde oliva, tá? Então, vocês vão fazer o mesmo contorno, vamos riscar. Esse aqui é a folha que eu uso no meu girassol. Não uso outro modelo, é só este, tá? Eu achei muito interessante e eu gostei. Ele ficou um resultado muito bom, tá? Então, é a mesma coisa, ó. Aqui eu já risquei também, tá? Então, eu vou cortar essa folha só para vocês verem também como se faz com a folha. Vocês começam aqui de baixo, ó, mesmo sentido, só o EVA a gente vira, tá? Ó, só para vocês verem como fica cortado, ok? Passando mais para frente, talvez, semana que vem ou na outra, quando chegar meu apoio, os meus vídeos vão melhorar, tá? Ó,
vai ficar melhor. É que eu não tenho ninguém para me ajudar a filmar, então eu tô filmando sozinha aqui no meu ateliê. Então eu precisaria de um apoio melhor, mas eu ainda não consegui o apoio adequado para isso. Então pode ser que nesse vídeo vocês vão ter um pouco de dificuldade em aprender, se não tiver quem prestar bem atenção, eu tenho certeza que vai aprender. Ó, essa é a folha do girassol, daí a gente vai tingir essa folha. Tanto a folha como essa sépala, que eu tenho uma aqui já cortada, tá? Onde é que eu botei agora? Aqui. Essa aqui, ó, eu frisei, tá, gente? Olha como ela fica. Eu prefiro não frisar, eu prefiro fazer manualmente. Eu gosto das pontinhas dobradas, entendeu? Eu acho mais interessante. E essa flor, essa sépala, desculpa, dá para frisar no molde da estrela show ou da piadinha, como eles chamam, tá? Eu vou mostrar no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas a sépala fica assim, pintadinha. Vocês pintam, começa pelo meio, espalhando para as pontas, tá? Vocês botam um pouquinho de tinta aqui no meio e vão pegando uma buchinha, como todo mundo já sabe, essas buchinhas, né? E vão passando de leve as pontas, dos dois lados, tá? Dos dois lados. Põe a tinta no meio e vão puxando todo pro lado. Vou fazer com a folha a mesma coisa que eu faria com isso aqui, só que é de um jeito, eu vou começar do final, não vou começar do meio, vou começar do final, tá? Então, é o seguinte, vocês vão pegar um pouquinho de tinta de verde oliva. Quando eu faço pouco, eu uso um pincelzinho para tirar daqui de dentro da tampinha, tá? Ó. Então, eu uso um pincel para tirar de dentro da tampinha só o que eu preciso para colocar na folha, tá? Então, eu vou colocar diretamente aqui no pezinho aqui no finalzinho da folha, onde começa a folha. Então, eu vou carregar isso aqui. E se vocês querem dar aquela envelheçadinha, então pode usar o cenoura também, tá? O cenoura é esse daqui. Então, eu faço o mesmo processo. Eu pego, coloco, para amor, pego só uma pontinha desse amarelo aqui, desse cenoura, e já junto com o verde aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer vou manchar ele aqui, sabe? Aqui nas pontas, ó. Aí, eu dou uma puxadinha um pouquinho com o pincel já assim pros lados, ó. Já para adiantar o coisa. Aí, eu venho com a buchinha, tá? Eu uso um coisinha para segurar aqui, né? Se você quiser. Aí, puxo tudo para as pontas, de lá de baixo para cima, tá? Ó, de baixo para cima, de baixo para cima, sempre nesse movimento, tá? Então, ó, de baixo para cima. Ele ficou um jeito meio envelhecido, ó, como vocês podem ver, entendeu? Esse lado eu não vou fazer o envelhecido, só para vocês terem uma ideia de como fica envelhecido e como não, tá? Aqui é a mesma coisa, eu vou tirar coisa aqui do excesso, tá? Espalhando no meu... Ó, aqui ainda ficou um restinho de tinta, então ele vai ficar manchadinho também, tá? O pincel. É o mesmo processo. Vem aqui dos dois lados, tá? Vocês fazem isso dos dois lados da folha e da sépala. Da folha e da sépala tem que pintar dos dois lados. Pro botão, o amarelo, não precisa tingir, tá? Ó. Então, ficou assim, né? Esse ficou um pouco mais verde, esse ficou um pouco mais amarelado, né? Ó. Então, vamos deixar secar. A parte das pétalas da flor é assim, depois de cortada
Ela fica assim, na verdade, tá? Então, vocês podem escolher esse amarelo mais claro ou o amarelo um pouco mais escuro, que seria esse aqui, ó. A tonalidade dele muda bastante. Eu prefiro mais esse daqui, mas como eu não tinha mais esse aqui, eu tive que usar esse aqui. Aí, vocês vão pegar, são 3 pétalas para cada flor. Eu tô repetindo novamente. 3 pétalas para cada flor. Mas vocês vão tingir só uma flor, uma pétala, desculpa. Uma pétala da flor, só a primeira. O que vocês vão fazer? Vou mostrar para vocês aqui como fazer com uma pétala. Vocês colocam aqui a mesma coisa, pega um pincel, vocês vão pegar daí o laranja, tá? O laranja ou cenoura, tá? Esse é o cenoura que eu tô usando. Eu gosto muito de usar o cenoura. Então, vocês pegam também, se vocês não vão fazer muita grande quantidade, pega um pouquinho daqui de dentro, espalha aqui no meio, tá? No meio da flor, da pétala, tá? Aí, vocês vão pegar a buchinha, né? E vão puxar do meio pros lados. Primeiro, tampe todos os lados aqui. Não vão até na ponta. Vocês primeiro só vão até no meio da pétala, tá? Até no meio da pétala. Vocês vão puxar, tá? Bem puxadinho, bem esfumaçadinho, tá? Ó, no meio da pétala, tá? Depois, vocês só vão fazer isso aqui, ó. Só um pouquinho, bem de leve para as pontas. Bem de leve. Então, ele vai ficar nesse resultado, tá? Ele ficou mais concentrado no meio e no meio das pétalas do que nas pontas, tá? As pontas eu não quero escurecer muito, eu quero deixar amarelinho. Eu só escureci mais o meio e a beirada dele, né? Então, é dessa forma. Se vocês ainda tiverem dúvida, me pergunte que eu mostro novamente, se vocês não entenderem. Mas não é difícil, é só quem tá começando agora, pode ser que seja difícil, mas para quem já sabe como fazer, não é difícil. Então, bota a tinta no meio da pétala e vai puxando devagarinho com a buchinha até o meio dessa pétala aqui. Depois, no final, vocês dão uma puxadinha de leve para as pontas, para não tampar as pontas aqui, tá? Deixar as pontas amarelinhas, só para dar um efeito. Mas é só a primeira pétala, gente, tá? Só a primeira. E só de um lado, do outro não. Só um lado. Esse vocês vão deixar assim. Só um lado dessa flor, tá? É só um lado, só a primeira. Só um lado. Ok? Deu para entender? Tá. Vamos seguir. Agora, nós vamos partir para o miolo, que é a parte que todo mundo tem aquela dúvida. Como é que eu fiz o miolo? Como é que eu fiz esse miolo que ficou tão parecido com natural e tudo mais, né? Então, deixa eu tirar isso daqui. Que o miolo a gente não vai tingir, tá? O miolo não é tingido. E para fazer o miolo, gente, vocês vão precisar do ferro de passar ou uma sanduicheira ou um grill. Porque ele não tem como fazer com a chapinha, tá? Não tem como fazer com a chapinha. Depois eu vou mostrar o porquê, tá? Então, é o seguinte, vocês vão cortar uma tira de 40 a 50 centímetros de comprimento por 3 de largura, tá? Ó, vou medir com a régua aqui, né? Ó, 3 centímetros de largura, tá? E 40 ou 50 de comprimento, tá? Depois vocês vêm, cortam as tirinhas todas. Vocês vêm aqui com a tirinha ou duas. Vocês vêm aqui e meça 1 centímetro, deixa 1 centímetro da borda pro meio, não chega até o meio. Ele deixa um pouquinho menos do que o meio. Vocês riscam com um palito aqui, tá? Vocês vão riscar aqui, ó. Para quem é iniciante, principalmente, tem dúvida e não sabe até onde cortar, então façam isso, risca. O que que acontece? Vai ficar com esse risquinho aqui, ó, tá vendo?
Ele vai ficar um risquinho. Então, a gente não vai... Ó, uma parte ela ficou mais alta, uma parte ela ficou mais baixa, tá? Então, essa parte da mais baixa, a gente não vai cortar. A gente vai cortar a parte mais alta, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Picotar. Como picotar? Então, é esse porquê do risquinho, ó. Porquê do risquinho. Então, eu vou cortar só até no risquinho, ó. Eu não vou passar dali. Porque eu preciso de uma distância para formar a altura do miolo, tá? Então, eu não posso passar de 1 centímetro e também não pode ser muito menos do que 1 centímetro. Tem que ser meio para 1, tá? As tirinhas, vocês não cortam muito grosso e não muito fino também, tá? Vocês têm que dar um jeitinho de cortar assim, mais ou menos padrão, médio, de fino para largo, de largo para fino. Mais ou menos desse jeitinho que eu estou fazendo aqui, ó. Tá dando para ver? Ó. Então, vocês vão cortar toda a tirinha até aqui no final, tá? Ó, vai ficar assim, toda picotadinha aqui, ó, tá? Tá vendo o risquinho, ó? No risquinho eu não passei. Ó, por que que eu não passei do risquinho? Porque eu preciso dessa altura aqui do miolo, tá? Em cima não importa o tamanho que fica, mas aqui tem que ficar pelo menos 1 centímetro. Aí todas vão ficar desse jeito. Ó, eu já tenho tudo pronto, tá? Já adiantei o passo para não ficar o vídeo muito comprido. Que nem eu disse, eu vou fazer em 2 vídeos, porque não dá para me mostrar todos os vídeos, porque eu tenho que mostrar para vocês principalmente como fazer esse miolo. E o miolo demora um pouquinho, tá? Então, são 2 tiras de marrom escura que eu vou usar e 2 tiras de marrom claro, tá? Aí, pegando o arame 18, aqui é o 18, se vocês encontrarem menos, né, ou mais, mas é um pouquinho mais grosso do que o 14. Vamos dobrar a pontinha, tá? Vamos a dobrar um pouquinho a pontinha. Esse arame é um pouquinho mais durinho para enrolar, tá? Para manusear, por isso. Mas só que é bom porque ele dá uma sustentação bem melhor para trabalhar. E o girassol é uma flor meia pesada, ok? Então, vamos começar pelo frisar as pétalas e o miolo. Miolo nós vamos deixar por último, que o miolo é o mais demoradinho pra gente fazer, tá? Então, vocês deixam tudo prontinho. Isso daqui, aí a gente vai ensinar. Primeiro eu vou ensinar como fazer a parte das folhas, tá? Ó, a parte da folha, que nem eu disse pra vocês, ou vocês frisam assim, que vai ficar frisado, ou simplesmente vocês pegam uma prancha, ou mesmo com a sanduicheira, ou com um grill, coisa, vão dar umas cantadinhas em cada ponta, tá? Ó, e vão dar uma leve torcidinha ou beliscadinha, tanto faz. Eu prefiro assim, eu acho muito mais legal assim, certo? Ó, só isso. Eu prefiro desse jeito, tá? Não do outro. Ó, prefiro desse jeito. Então, todas elas eu dou uma beliscadinha e uma torcidinha. Ó, tá dando pra ver, ó. Eu dou uma beliscadinha e uma torcidinha. Ela fica uma pontinha irregular. Tá? Depois, então, a gente pode abrir ela aqui, ó. Ela fica bem legal, tá? Na hora de montar, vocês vão ver que dá muita diferença isso. Então, eu prefiro assim, ó. Tenho outra aqui, que eu fiz a mesma coisa, ó. Tá? A folha, essa é manual, ó. Eu não frisei, eu fiz na mão. Quem não tem frisador, dá pra fazer à mão. É o mesmo esquema. Eu tenho uma ponta aqui, ó. Eu só esquentei as pontinhas, ó. E dei uma leve beliscadinha nas pontinhas, ó, em todas as pontinhas. Por que que eu gosto desse modelo dessa flor? Bem, por causa disso, ó. Ela fica super legal. Não precisa de muito segredo para isso, tá? Ó, uma beliscadinha, tá? Ó, uma beliscadinha. O barulho desse aqui tá chovendo aqui na minha cidade, tá? Então tá dando barulhinho de chuva agora. E o meio, como é que eu faço para fazer assim? Vocês vão dobrar ele, assim ao meio,
tá? E vamos pegar a chapinha e só vão dar um leve tapinha só um leve tapinha, tá? Aí vocês vão pegar e vou dar uma esticadinha de leve, só para dar a dobradinha no meio, ó, tá? Aí ele fica dobrado desse jeito. Aqui nós vamos colar daí o arame floral, tá? O arame floral, que é esse daqui, capado verde. Vou pegar a cola instantânea, tá? Vou passar aqui. Eu não passo antes por causa disso. Quem vai fazer manual, não dá, porque daí não fica certinho. Venho aqui e seguro até o fim, um pouquinho, tá vendo? Aí depois eu vou pressionar aqui no meio, vou pressionar toda a peça, todo o arame, ó, pra colar bem, tá? Ó, pra colar bem. Tá? Então é isso aí, ó. Então eu vou deixar um pedacinho assim um pouquinho maior para enrolar numa coisa, para ficar bem firme meu arranjo. Tá bem firme no arranjo, então eu deixo mais ou menos uma distância assim de uns 4 a 5 dedos de arame aqui. E daí a gente tem como enrolar na haste. Ó, ficou dessa maneira, tá? Ó. Por isso que na hora da pintura, se vocês fizerem um relevo bem certinho, ele vai ficar legal, tá? Então, ó, esse é manualmente, ele não foi frisado, ele foi feito manualmente, tá? O frisado, ele fica assim. Esse frisado, eu frisei na folha do copo de leite, que é isso daqui. Então, se vocês querem frisar, põe na sanduicheira 5 a 6 segundos, vocês contam. Quando botar na sanduicheira, fecha a sanduicheira e conta de 1, 2, 3, 4, 5. Tira, coloca na forma do arame para cima, quem colar o arame, e pressiona bastante. Aí vai ficar frisado, tá? Ó, com o arame colado. Quem quiser colar antes, pode colar antes, mas daí bota o arame virado para cima, tá? Não para baixo. E eu usei essa forma aqui, do copo de leite ou antúrio, como eles falam, tá? É essa peça que eu usei para fazer o frisador da folha do girassol. Todas as folhas, ok? E tem mais uma dica. Para quem quer fazer o girassol mais pequeno, então eu peguei um molde um pouco mais pequeno. Essa aqui é da Perpétua. Então, ela tem 5 pontas só. Então, é possível, quem gostar, quem quiser frisar nesse modelo aqui da piadinha, como eles chamam, né? Ou na Estrela Show, tá? Que seria essa peça aqui, tá? E se quiser fazer da média, também tem um pouquinho menor, ó. Só diminuir ou aumentar o molde de vocês, tá? Como eu tenho aqui, esse aqui também já é indicado, ó, para girassol, ninfa, bromélia e gravata. Daí vocês podem frisar na Estrela Show, que é essa daqui, tá? Se vocês quiserem frisar. Eu não gosto de frisar, eu acho mais bonito do jeito que eu vou ensinar no próximo vídeo a fazer coisa que aquilo ali é um pouquinho mais demorado, ok? No próximo vídeo, então, eu vou ensinar a modelar essa pétala aqui do girassol e montar o girassol, ok? O miolo e essa pétala eu vou fazer no próximo vídeo, ok? Então, fica a dica. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no Face.